Em 1 Samuel, eu já ministrei essa palavra, não aqui, mas em outros lugares. Só que nós sabemos que o Senhor, a palavra dele, ela se renova todos os dias. Quanto mais você lê, mais você tem entendimento do chamado, das palavras que o Senhor tem revelado sobre as nossas vidas. Mas nós temos entendimento do que Deus quer conosco. Muitas das vezes nós ficamos rodando, sem entender o propósito, sem entender o chamado, porque nós não nos aprofundamos na palavra dele. Quanto mais nós nos aprofundamos, mais conhecimento. Amém? Então, quanto mais nós vamos no profundo, mais Deus revela. E eu estava em casa e o Senhor pôs esta mensagem ao meu coração. E geralmente, quando eu chego no ambiente, o Senhor, ele troca a mensagem. Mas eu cheguei aqui, o Senhor não trocou a mensagem. Geralmente, a levita Adriana perguntou: Rosinete, você leu a mensagem? Eu digo: eu não dou conta de ficar lendo mensagem. Não dou conta. Ficar fazendo esboço, eu não dou conta. Eu me atrapalho toda, eu não dou conta. Então, o meu negócio é eu e Deus, e a gente vai fazendo e o Senhor vai operando. Amém. Porque quem faz é Ele, não é eu. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Amém? Então, vamos ler comigo hoje, nessa noite. Eu quero ler com você apenas o verso 10. 1 Samuel 1, verso 10. 1, 10. Amém? Todos encontraram? Glórias a Deus. Que diz assim, ó. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Somente até aqui. Amém? Os irmãos podem assentar dando glória a Deus, exaltando o nosso Deus que é todo poderoso, todo Rei da glória. Aleluia. Só estou achando vocês um pouquinho meio que triste hoje. O Senhor está na casa. Ele está na casa. Você veio adorar Ele. Você veio exaltar Ele. A honra, a glória é dele. A exaltação é dele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu quero falar sobre esta mulher hoje, nesta noite. Uma mulher muito sofrida. Uma mulher que muitos já conhecem a história de Ana. Muitos já conhecem o que Ana passou. Amém, amada. Muitos já conhecem a história de Ana, o sofrimento de Ana. Ana, ela está em uma situação, em uma época em que a corrupção, em que a crueldade de Israel incomoda ela. Ela está em uma época em que ela não aceita aquela situação sobre a vida dela. E Ana, ela se disponibiliza a buscar o Senhor. Ela se disponibiliza a clamar pelo Senhor, porque ela não aceita a crueldade, a rebeldia, o materialismo daquela época. Na época dos juízes, aonde os filhos de Eli reinavam, tomava conta das igrejas, que hoje é as igrejas, dos templos. Então, Ana, ela não se conforma com aquela situação. Eu estou dando uma introdução aqui para você entender. Por que Ana passou por tudo isso? E Ana não aceitou aquela humilhação sobre a vida dela. Nós vemos que Ana, dentro da sua própria casa, Ana, ela tinha uma rival. Dentro da sua própria casa, Ana tinha alguém que todos os dias olhava para ela com um olhar de rancor, com um olhar de raiva. Dentro da sua própria casa, Ana tinha alguém que olhava para ela e dizia: eu não vou com a tua cara. Eu não gosto de você. Você não é nada, você não pode, eu posso. Por que ela dizia que Ana não podia e ela podia? Porque ela gerava. Ela era uma pessoa que gerava, mas ao mesmo tempo ela era seca. Ela era seca de amor. Eucana até tinha ela como uma geradora, mas amor de verdade não tinha. E Ana, ela não se conforma com aquela situação. E Ana, ela resolve clamar ao Senhor.
ela resolve buscar ao Senhor. Tem coisas na nossa vida. E eu falando com o Senhor, Senhor, eu vou ministrar essa palavra mais uma vez. E Ele vai, porque tem mulheres lá que precisam ouvir esta palavra. Vai, porque tem mulheres lá que aparentemente a vida está tranquila, mas está vivendo em uma situação de tristeza, uma situação de angústia profundamente. O seu coração está abatido, o seu coração está entristecido, devido a algumas situações que ela tem vivido, devido a alguns momentos que ela tem enfrentado, devido a algumas palavras que ela tem ouvido sobre a sua vida, dentro da sua casa. E eu falei, amém, Senhor. E nós sabemos que o crente, ele vive por fé. Ele não vive por vista. Se nós vivemos de vista, nós vamos morrer. Nós não vamos chegar muito longe. Mas quando nós resolvemos acreditar, confiar no Senhor, naquele que fez a promessa sobre a minha e sobre a sua vida, nós venceremos as diversidades da vida, nós venceremos as dificuldades, os vendavais, as tempestades que se levantam contra nossas vidas. Ana, ela se disponibiliza a orar. E eu falando aqui, eu digo, Senhor, é círculo de oração. A minha pastora pregou aqui na sexta e eu fiquei para pregar hoje. E eu falei, eu fiquei para o círculo de oração. Que palavra eu vou trazer de oração? Eu falei, tem Sara, tem Esther. Tem até mesmo os homens da fé que nós sabemos que eles, José, para vencer, ele teve que quebrantar diante do Senhor. Porque senão ele não venceria. Mas o Senhor é sobre Ana. Ana, no momento da sua angústia, no momento da sua tristeza, ela não era obrigada a orar, era? A oração não é obrigação, queridos. A oração é necessidade. Aí você fica, necessidade? É a necessidade. Nós oramos porque nós necessitamos. O interessante é que eu falei isso essa semana com a levita Adriana. Adriana dizendo que ela pede para ser uma mulher de oração. E muitas das vezes nós não recebemos porque nós nem sabemos pedir. Porque para mim ser uma mulher de oração, eu não preciso pedir ser uma mulher de oração. O Senhor me coloca em certas situações aonde eu vou sentir a necessidade de orar. A oração, ela não me faz crescer, ela me faz diminuir. A oração que agrada o Senhor é a oração em que você não se favorece, mas favorece o seu próximo. A oração, querida, não é aquela oração que eu digo, Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá uma casa boa. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Mas é a oração que eu digo, Senhor, liberta a minha irmã. Senhor, liberta o meu irmão. Senhor, cura ele. E eu não me canso de orar pelo meu próximo. Porque, queridos, são depósitos que eu estou fazendo. Faça depósito no céu. Depósito de oração nos céus. Que no tempo certo, o Senhor, Ele vai te responder. Você está plantando e no tempo certo você vai colher. Nós não plantamos nada e nós queremos colher. Nós não levantamos na madrugada. Deus não incomoda nós para levantar na madrugada, para orar pela irmã, pelo irmão, pelo esposo, pela família. Mas mesmo assim nós queremos milagre. Mesmo assim nós queremos ser curados. Nós queremos receber bênção. Né, missionário? Nós precisamos nos disponibilizar não por nós mesmos, mas pelo nosso próximo. Pelos que estão necessitados. Pelos oprimidos. Pelos que precisam de libertação, de cura, de milagre. Ana, ela não se sente obrigada, ela não vê uma obrigação para ela.
Mas ela sente a necessidade de orar. Ela sente a necessidade de falar com o Pai. Nós precisamos sentir a necessidade de falar com o Pai. Nós precisamos sentir a necessidade de ter intimidade com o Pai. Oração é intimidade. É você orar e Deus responder. Oh, glória! E tem coisas que só Deus resolve. Tem coisas que não é o homem que resolve para mim, não é para você. Na vida de Ana, observa que Eucana não podia resolver. Ela até poderia chegar para Eucana e dizer: olha, Eucana, eu estou cansado dessa mulher me humilhando. Eu estou cansado dessa perseguição dentro da minha própria casa. Eu estou cansada de viver angustiada, afligida dentro de casa. Mas quando Eucana chega para Ana e diz: Ana, por que tu chora tanto, Ana? Qual é o teu problema? Eu não sou melhor do que 10 filhos para ti? Ana, ela responde: não. Querido, quem sabe o que quer, não vai responder, não vai parar a sua caminhada, não vai parar no meio do caminho para responder pessoas. A tua necessidade fará tu alcançar o teu objetivo. Qual é a tua necessidade nessa noite? O que é que você quer que Deus faça para você? Tudo que eu e você colocar diante de Deus, tudo que eu e você colocar em oração, nós vamos receber. Nós só temos que ter cuidado para nós não receber mal, porque a palavra do Senhor vai nos dizer: pediste e recebeste mal, porque vocês não sabem pedir. E muitas das vezes nós nem recebemos. Sabe por quê? Porque Deus não atende oração contrária. É por isso que nós não recebemos. Sempre que nós formos orar, nós temos que dizer: Senhor, faça segundo a tua. E não o meu, porque o meu querer, todos os dias é errar. O meu querer é o material. O meu querer é ter do bom e do melhor aqui na terra. E nós sabemos que o bom e o melhor não é aqui, mas é nas ruas de ouro e de cristais. É lá que está o nosso galadão. Xerabanda sébia. Ramana sébia decanta labás. Ana, ela é humilhada. Mas entenda, o estado de humilhação de Ana não faz com que ela desista do seu objetivo. O teu estado de humilhação não pode te fazer parar. O teu estado de tristeza não pode te fazer desistir. Irmã, mas eu estou pedindo, não aconteceu. Irmã, não aconteceu, a porta não abriu, o marido não libertou, a esposa não libertou. Irmã, meus filhos ainda não libertou. Continue orando. O tempo não é meu, não é seu, é do Senhor. O segredo é nós perseverarmos na nossa oração. O segredo é nós continuarmos perseverando, entenda. Ana, dentro da sua casa, no anonimato, Ana vai honrar. Muitas das vezes nós queremos ser honrados no mundo. Mas Deus, Ele nos honra. O que é que Ele diz, Mateus 6? Entra no teu quarto, 7. Entra no teu quarto, fecha a porta. Eu falarei contigo e tu comigo. No secreto nós falaremos com Deus. E publicamente Ele vai nos honrar. Você vai receber a tua bênção, a tua vitória. E alguém vai dizer para você: mas como que aconteceu? Porque eles não viram você fazer nada. Ninguém vê nossas guerras, queridos. Ninguém vê nossas diversidades. Ninguém vê quando nós estamos no nosso quarto chorando, com a cara na Bíblia, afundado na palavra, chorando e dizendo: Senhor, eu não aguento mais essa luta. Senhor, me tira. Tem vezes que você já até pediu para morrer, porque a luta é travada. Mas sabe o que o Senhor está dizendo? Eu tenho obra na tua vida. Eu tenho obra e através de ti grande é a obra que eu vou fazer.
Então não adianta pedir, porque a obra que o Senhor tem, ela tem que se concretizar através de você. Ana, ela sente a necessidade de orar. A oração não é a obrigação. Eu sou obrigada a orar pelo fulano, não. Você sente a necessidade de orar para ele, por quê? Porque você quer ver ele bem. Querido, e na hora da luta que Ana estava vivendo. Cadê o relógio, pastor? Na hora da luta que a Ana estava vivendo, o seu coração angustiado, o seu coração aflito, o seu coração desesperado. Ana, se nós observarmos, quando nós nos entristecemos com alguém, quando nós ficamos chateados com alguém, a nossa aliança ela é trincada. Sim ou não? A nossa aliança ela é trincada. Quando você se entristece, você não quer olhar na cara do outro. Quando você se angustia, você não quer falar com ele. A sua aliança é trincada, é rachada. E para que você volte a ter aliança, você precisa refazer. Quer ter aliança no céu? Refaça a sua aliança na terra com o teu esposo, com a tua esposa, com a tua família, com os teus filhos, na tua casa, com o teu amigo. Refaça a aliança para que a aliança dos céus venha a ser renovada também. Eu vejo Ana com a sua aliança rachada. Porque Ana ela estava atribulada. Uma pessoa atribulada ela não tem mais aliança com Deus. Uma pessoa angustiada, se eu chegar aqui atribulada de espírito, eu vou ter aliança com Deus? Não, os demônios vão estar me atribulando. Ana, ela estava atribulada, não estou falando com coisa, eu estou falando Bíblia. Ana vivia angustiada, amargurada de espírito. A aliança dela estava trincada, estava rachada. Ana precisaria urgentemente, ela tinha a necessidade urgente de falar com Deus. E Ana, ela sente a necessidade, ela sobe. Ela sobe a Siló. De ano em ano ele subia para sacrificar. Sacrificava, mas voltava da mesma forma. Sacrificava, mas não liberava o perdão. Sacrificava, mas o coração estava, só ela e Deus sabia. Sacrificava, mas não tinha mudança de vida. Sacrificava, mas não tinha milagre. Quando Ana resolve refazer a sua aliança com Deus, quando ela se aquebranta lá no Monte Siló e ela põe a sua boca no pó dizendo: Senhor, se tu me deres um filho, o que ela fala? Darei de volta para ti. Por que ela pede um filho? Porque ela não aguentava mais aquela situação. Ela não aguentava mais aquela situação de Israel. A crueldade de Israel. Então ela diz: eu quero um filho, Senhor. Entenda, determine o que você quer, especifique para Deus o que você quer. Não peça de qualquer jeito. Eu quero um casamento. Vem todo bagaçado, aí depois vai chorar. Porque não falou as qualidades. Eu quero lindo, eu quero o evangélico, eu quero desse jeito, eu quero daquele outro. Aí depois vai ter que pagar um preço muito alto. E muitas das vezes nós não aguentamos o preço. Muitas das vezes nós não aguentamos pagar o preço. E no meio da caminhada, nós largamos, né? Mas Deus tem vitória para a tua casa. Você crê? Deus tem vitória para a tua casa. Muito tem sido a angústia do teu coração. Muito tem sido as tristezas. E você tem dito: olha, eu não quero mais saber disso não. Mas o Senhor diz assim: sabe aqueles que andam chorando, semeando em lágrimas, voltarão com os seus feixes de alegria. Não desista, confie, acredita. Faça como Ana, se derrame, se quebrante aos pés do Senhor. Tem honra para a tua casa. Não desista. Ana, ela se quebranta aos pés do Senhor. Ela diz: eu não aceito mais essa humilhação. Eu não aceito mais essa perseguição. Israel precisa de um sacerdote.
precisa de um profeta, precisa de um juiz. E eu quero um filho, eu quero varão. E ela se aquebranta ali nos pés do Senhor. E quando mais uma vez vem uma afronta sobre ela, a primeira afronta foi de quem? Foi de Eucana. Ele provoca ela dizendo: eu não sou melhor para ti do que 10 filhos? Se fosse no tempo de hoje, nós íamos voar em cima do nosso marido e gritar: cala a boca, e quebrar o pau. Né? Porque tem uma mulher que é desse jeito. Quebrava o pau. Pá. Ana, ela calou. Porque a sábia, igual eu estava falando para minha filha hoje, a mulher sábia, ela edifica. E a tola, com as suas próprias mãos, ela destrói. A sábia, o coração do esposo está nas suas mãos. A sábia, o pensamento do esposo está nas suas mãos. Tudo que ela pedir, ele vai fazer. A sábia, ela constrói torre, ela constrói castelo. Mas a tola, ela não constrói nada. É igual aquele construtor da areia. Construiu ali na areia, veio tudo e arrastou tudo. Não tem sabedoria, não tem discernimento. Não tem humildade. O marido grita, ela grita mais alto. Mas Ana não, ela se sente confrontada, ela vai para o monte. Eli confronta ela mais uma vez e ali ela se humilha de novo e diz: Senhor, meu Senhor, não. Eu estou falando com meu pai. Fale com o teu pai. Fale com ele. Eu estou falando com ele. Eu estou atribulada de espírito. Lembra que eu falei que uma pessoa com aliança rachada, atribulada de espírito, ela não tem aliança com Deus. Ela não tem paz com Deus. Ana estava atribulada. Ela confessa que mais adiante, no capítulo 2, ela diz: não, eu estou atribulada de espírito. Até agora eu falei pela angústia do meu coração. Eu estou me aquebrantando nos pés do Senhor, porque só Ele pode atender a minha necessidade. Necessidade, grave essa palavra. Qual é a tua necessidade? Só Ele pode atender a minha necessidade. Só Ele pode atender a tua necessidade. Eu não sei qual é, mas tu sabe, o Senhor está falando com você. Irmã, a minha necessidade é meu filho libertar. Irmã, a minha necessidade é o meu esposo libertar. É a minha casa servir ao Senhor. É essa a necessidade. É eu adorar em espírito e em verdade. O Senhor diz: a tua necessidade fará tu alcançar o teu objetivo. Continue orando. Continue buscando. Muitos vão olhar para você e vai dizer: é doida, é louca. E você vai estar dizendo: eu estou buscando ao meu Pai. Porque é Ele que pode. O que o homem não pode, o meu Pai pode. Amém? Ana, ela diz: eu estou buscando pela angústia. A minha necessidade me fez vir aqui clamar ao Senhor. É o filho? É o marido? É o que é? É a porta que está fechada? Qual é a tua necessidade nesta noite? Aleluia. Ana, no meio da sua angústia, ela foi uma mulher de fé. Uma mulher que perseverou. E ela não desistiu nas primeiras barreiras que teve na sua vida. Sabe o que Ana poderia fazer? Ela poderia dizer: eu não gero mesmo. Eu não sirvo para nada mesmo. A outra tem, eu não tenho mesmo. Eu só sirvo para ficar em casa, não. Ela não se conformou, não se conforme, querida. Não se conforme, querido, com a situação que você está vivendo. Porque você serve um Deus vivo, um Deus fiel. Aleluia. Em meio àquela situação, ela usou a sua fé e ela perseverou. Muitas das vezes nós não perseveramos. Igual eu estava falando do casamento. Casa, vem as lutas, não dá conta, separa. Porque é mais fácil você separar do que você lutar pela reconstrução. Construir é mais fácil do que reconstruir. Deus está falando. Fazer uma construção é muito mais fácil do que fazer uma reconstrução. Dá mais trabalho, é mais trabalhoso.
Então, para que nós não precisamos fazer reconstrução, nós precisamos cuidar. Para que nós não venhamos lutar pela nossa aliança rachada, nós precisamos cuidar para que ela não se rache. Amém? O casamento, você casa. Vem as adversidades. Casamento não é flores. Casamento são duas mentes. São duas pessoas lutando ali com ideias diferentes, pensamentos diferentes, cabeças duras. Uma mais intelectual, a outra mais pacata, a outra mais sei lá como. E ali os dois vão indo. E muitos estão achando que casamento é solução. Para algum problema que está passando, solução financeira, solução de alguma coisa. Não sabe que é mais um problema que ele está arrumando. Aí você não está sabendo lidar nem com o primeiro problema, que é a sua vida, vai querer lidar com o outro. Verdade, meu Deus. Maturidade. Quando nós criamos maturidade, nós sabemos lidar com a situação. Quando nós criamos maturidade, nós sabemos lidar com as adversidades. Pessoas estão destruindo o casamento porque não têm maturidade para levar adiante o que Deus colocou sobre as suas mãos. Porque casamento não é do cão, casamento é de Deus. Foi Deus que uniu. E o que Deus une, o homem não separa. O homem não separa. Só Deus, só a morte separa. Então nós temos que observar nas nossas escolhas. Orar. Ai, mamãe, mas eu orei. Aí nem esperou a resposta, foi lá e... Mas você serve um Deus que tudo pode. Nós servimos um Deus que é dono do impossível. E o que é impossível para mim, para Ele é só uma especialidade. O que é impossível para mim, para Ele é capaz de fazer em um estalar. Amém? Ana, ela persevera. Ela poderia desistir, mas quando ela vai ali, porque a necessidade dela faz com que ela persevere. Ela não se conforma com a situação, com aquela situação daquele momento. Ela não se conforma. E ela diz, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. Mas eu não quero um filho qualquer. Eu quero um filho varão para honrar a família. O que você quer? O que você está pedindo para o Senhor? Peça e Ele vai te dar. Mas veja o que você está pedindo. Glória a Deus, aleluia. Tem muitos pedindo pela morte de alguém, morte de não sei quem. Você pode dizer, a missionária está doendo. Não. Nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas estão pedindo pela morte dos outros. Infelizmente, não conhece Deus. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós conhecemos, Ele muda o ambiente, Ele muda a situação, Ele faz milagre, Ele faz morto ressuscitar, Ele muda história. Arabadahá, Sébia. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.